Minha carreira, de fato, ela é muito diversa. Eu começo minha vida estudando a vida inteira na Bahia, faço Universidade Federal em administração, começo a trabalhar ali no polo petroquímico, né, na indústria de metal mecânica, durante 9 anos, passo pela indústria financeira de auditoria mesmo, trabalho na Deloitte, na Big Four, na época tinham 4 grandes empresas, eu trabalhei em uma delas por 2 anos, e depois eu vim para o universo de banco. Nesse universo de banco, eu trabalho muito em atuação e desenvolvimento de produtos financeiros, muito mais ligados ali no universo de produto e de atendimento de cliente de alta renda, quando, na vinda para o Bradesco, né, eu trabalho em Citi, HSBC, depois venho para o Bradesco, e quando eu chego no Bradesco, que são mudanças de casas bem significativas também, e por isso o ganho na diversidade de pessoas e trabalhar em multinacional, também trabalhar em empresas locais, me deu muito aprendizado. Eu chego no Bradesco, aí eu passo por dentro do Bradesco, eu começo nesse universo de alta renda, depois eu vou para a Ágora, que era a corretora de valores do banco, é a corretora de valores, né, a casa de investimento do banco, e em 2020 eu sento no marketing, né, uma mexida, uma movimentação inesperada naquele momento, mas que fazia total sentido, que era trazer cada vez mais o viés de cliente, né, o viés de escuta de cliente, de necessidade para o ambiente da comunicação. Então eu acho que foi uma combinação que fez com que eu contribuísse muito com o time de craques que estavam lá, né, que estão lá comigo até hoje, que acreditam nas mesmas coisas, e isso fez com que eu conseguisse, trazer para a minha vida e para a minha trajetória habilidades que às vezes a gente deixa ali escondidinho numa caixa, que a gente nem imagina mais que a gente aprendeu aquilo e de repente a gente utiliza em um outro posto. Então essa adaptabilidade, eu acho que foi muito de adaptabilidade nas transições da carreira, foram muito frutos da minha perspectiva de permitir que eu conseguisse andar em todos esses setores. Hoje, se eu for trazer os meus aprendizados, tudo que eu vivi pelas passagens que eu tive, eu acho que vale destacar que uma das características mais importantes é não ter medo do desafio, né, ter trazido o desafio ali como algo, inspirador, e uma característica que eu acho que é muito forte, que é a adaptabilidade. É como eu tirar proveito de todos os lugares que eu passei. E hoje eu consigo perceber, de cada aprendizado que eu tive no passado, que a gente acha que guarda numa caixinha, o quanto ela é utilizada, o quanto ela é útil em momentos futuros, em atividades completamente diferentes. Então eu acredito que todos esses momentos que eu tive, diversos, né, ambientes de indústria, de chão de fábrica, passando pelo mundo das finanças ali muito mais no sentido de controles, né, principalmente voltado para a contabilidade, na auditoria, os aprendizados de rotina, de processo, início, meio e fim dessas atividades, depois passar pelo mercado financeiro num espectro de produto e de conhecimento de cliente, de conversa, esse lado mais comercial, onde eu consegui ter uma escuta ativa, tudo isso me leva, com certeza, a ter muito mais robustez na cadeira de marketing e de comunicação hoje. Hoje, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que pensam em fazer uma transição de carreira e estão ali com aquele medo, com aquele receio do novo, enfrentem. Eh, não é sair da zona de conforto, é dar a possibilidade de conhecer algo novo, que pode ser algo que te faça feliz. Então seja muito verdadeiro nas escolhas, né, entenda bem para onde está indo, o que é que vai ser feito e se aquilo cabe dentro dos seus valores, das suas crenças, das coisas que você acredita e daquilo que você pode deixar de legado. Porque eu acho que a coisa mais importante na nossa trajetória de vida é ser verdadeiro com as coisas que a gente acredita e com o sentido que a gente dá para as coisas que a gente está fazendo. Então eu acho que esse seria um conselho que eu daria para quem está aí num momento de decisão. É bom, aprender é muito bom, né? Se prepare, estude, se desenvolva e dê a oportunidade de aprender mais e coisas novas. Hoje, se eu pudesse definir meu estilo de liderança e o que é que me fez cada vez mais me apaixonar e me tornar uma líder, muito mais do que um especialista de áreas específicas, é o cuidado com gente. Eu gosto de gente.
Gente, para mim, é o que me traz, combustível para eu poder tocar meu dia a dia. Então, eu acho que eu tenho uma característica, normalmente o pessoal que trabalha comigo fala que eu tenho 2 P's, né, processos e pessoas. Eu acho que são 2 habilidades que o gestor precisa estar muito atento, precisa estar muito próximo, para poder conseguir desenvolver qualquer área ou qualquer negócio que a gente tiver na liderança. Então eu acho que eu caracterizaria minha liderança nos 2 P's. Hoje, a palavra empatia, ela tem sido às vezes muito utilizada, como algo, bacana, como característica bacana, né, numa apresentação. Mas empatia, e eu acho que é uma característica muito difícil de você se colocar de fato no lugar de outra pessoa, é um exercício de generosidade e de querer, né, entender uma ótica que é diferente da sua. E quando você é líder, você lida com diversas óticas completamente diferentes das suas, que trazem raízes, históricos, formações, né, experiências de vida que são diferentes. Então, existe de fato, uma doação para que você consiga se colocar no lugar do outro e ali talvez analisar com aquele olhar, né, que nunca vai ser 100% verdadeiro, mas você seja o mais próximo possível. E eu acho que a grande habilidade para conseguir fazer isso com precisão é a escuta. É o fato de você ser generoso, se colocar à disposição de escutar. Uma escuta ativa mesmo, uma escuta de entender, de saber o que aquilo pode estar gerando de impacto na vida daquela pessoa ou na, na predisposição dela ter reações como ela está tendo naquele momento. Então, eu acho que a figura do líder, para cuidar de pessoas, ele precisa ter isso como uma premissa incansável, né, porque todo dia pode dizer: "Poxa, eu já falei, tem que falar de novo", não, vai ter que repetir de novo, porque não necessariamente foi compreendido do jeito que você imagina. Então eu acho que isso é uma característica forte para a liderança. Ser a primeira mulher líder de marketing no Bradesco, escutei muito isso quando, assumi, né, há 2 anos atrás, e isso para mim foi até chocante a respeito da proporção e do impacto que isso tinha. Na verdade, o marketing, por toda a minha trajetória, não foi algo que eu programei, né, eu não programei e nenhuma das outras passagens foram programadas. Foram passagens que aconteceram diante de oportunidades que foram surgindo e das adaptabilidades e de coisas que eu achava que faziam sentido para minha carreira. Mas quando eu sentei nessa cadeira, e essa repercussão me fez parar para analisar uma pauta que eu já carregava comigo, até pelos outros ambientes, né, extremamente masculinos que eu participei, mas principalmente de dizer assim: não é a Nath que chegou, e sim é o quanto a Nath inspira e gera de possibilidade para que outras pessoas se reconheçam nesse papel. Então aquilo começou a tomar uma conotação na minha cabeça de entendimento. Olha, não é sobre eu chegar, ter conquistado, ter, corrido atrás, né, de uma melhor performance, de um desempenho que me fizesse, né, chegar aonde eu cheguei, mas sim o que isso representa e como eu posso fazer com que mais mulheres se sintam capazes de chegar, não na cadeira de marketing ou muito além disso, chegar onde elas quiserem chegar. E eu acho que esse marco é um marco importante, não para o Bradesco, mas é uma proxy da sociedade, né, é um banco de mais de 85.000 funcionários, então, eu fico muito satisfeita em saber que isso foi uma coisa que estimulou, estimula e inspira outras meninas e outras mulheres a assumirem desafios. Falar de equidade de gênero, para mim, ele é uma pauta tão intrínseca na minha vida, que eu tive até dificuldade de trazer o fato equidade de gênero para o meu dia a dia, como algo que não fosse usual, que não fosse do dia a dia. Eu lembro, eu fui criada numa casa onde essa diferença entre homem e mulher, ele nunca aconteceu muito. Então eu sou filha de 2 médicos que tanto a parte intelectual, quanto a parte do conhecimento, quanto a parte financeira, sempre foram muito equiparadas. Lógico, com momentos diferentes, né, minha mãe cedia ali um pouco mais em momentos que engravidava, porque tinha filho, porque cuidava, a residência
né, demora um pouco mais, tal, mas, nunca se teve dificuldade sobre trazer, ou seja, para mim aquilo nunca apareceu como algo diferente, né. Os 2 tinham vozes, os 2 tinham, visões de mundo ativas, né, elas tinham participações financeiras iguais ou muito proporcional, então para mim e para o meu irmão, essa equidade de gênero ou entender que isso não acontecia no mundo inteiro, foi um choque quando eu entro no mundo corporativo, então aquilo para mim se torna uma pauta, uma forma de eu, procurar levar dentro da minha verdade, o quanto é possível criar Natálias e Danilo, né, durante um processo de dentro de casa e que isso se multiplicaria para a sociedade. E eu tenho essa responsabilidade aí, hoje sou mãe de 2 meninas, né, espero que elas vivam isso também dentro do exemplo de casa, mas eu acho que essa pauta, ela tem que ser trazida não em fóruns de embate, mas em fóruns que propiciem discussões, de fato do porquê isso acontecer ainda hoje, né. E o porquê a gente ter uma equiparação, tão difícil, se somos seres com as mesmas possibilidades de alcançar, de se desenvolver, de pensar, ou de chegar onde a gente quiser chegar. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito em mim, e eu tenho procurado fazer isso nos fóruns, mais formais e corporativos, mas faço isso na minha vida, né. Eu do meu dia a dia, eu acordo com a disposição de mostrar que é possível, que é real e que a gente não necessariamente, precisa ter embate para que isso aconteça, né. A gente precisa ter conversas, e aí vários argumentos vão surgir, como eu falei aqui para vocês, sobre a capacidade de seres humanos que temos e que cada um pode desenvolvê-la da melhor forma possível. Hoje, se eu pudesse dar um conselho, assim, um não, alguns conselhos, ou eu vou trazer aqui num fórum um aspecto assim, se eu pudesse conversar com mulheres, né, com meninas que almejam estar sentada em posições que estruturalmente foram determinadas para a figura masculina, eu diria que traria o aspecto da verdade, como eu disse, tenham verdade na coisa que quer, né, nas decisões que tomaram para suas vidas, queiram muito, se preparem, estudem, sejam boas, tenham uma cobrança mais equilibrada, né, do que é uma tendência natural nossa de ter ali uma cobrança muito grande para conseguir se achar apta para determinadas cadeiras. Tenha isso muito mais moderado, siga a sua rotina e siga a sua trajetória em cima de uma verdade, né, e hoje, eu acho que uma das características mais importantes que a gente precisa ter para sentar nessas cadeiras é acreditar que é possível chegar lá, porque eu tenho as mesmas condições, né. Eu me desenvolvi, eu me tornei apta para aquilo. E nessa disputa não tem gênero. Essa disputa tem conhecimento, tem habilidades, tem soft skills, tem tantas coisas que podem ser trabalhadas que eu, enquanto ser humano, posso chegar onde eu quiser chegar. Então, essa crença que a mulher precisa ter. A mulher precisa acreditar que ela fala de finanças, que ela fala de tecnologia, que ela fala sobre engenharia, que ela fala sobre dados. A mulher é capaz, a mulher é mãe, né? Mãe, mãe é uma explosão de conhecimento, é uma forma que você, assim, sem esperar, de repente, você gera um outro ser humano, você tem um dever incrível de conduzir a vida daquela outra pessoa, de passar, de informar. Então, tem coisa mais complexa do que essa atividade? A mulher consegue tudo. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode negá-la, né. Tecnologia, ela chegou para ficar e ela chega todos os dias com informações e conhecimentos novos. Alguns movimentos tecnológicos já fizeram com que a gente se perguntasse sobre substituição do ser humano, né, isso vai acabar, determinadas profissões vão terminar. Não, ela vem, a gente enquanto sociedade tem que ter a habilidade de sabê-la usar da melhor forma possível e conseguir desenvolver novas, eh, oportunidades para que o ser humano conviva com ela e utilizar ela para benefícios maiores, né, de evolução.
É lógico que dentro das regras de ética, de compliance, são outras características que a gente tem que batalhar para ter, como é o caso da IA, né, que tem sido super falada aí nos últimos 2 anos, né. A IA chega aí com força total. A gente aqui no Bradesco trabalha com ela já há algum tempo, a gente utiliza muito a IA, a gente tem uma conhecidíssima de vocês, que é a Bia. A Bia está desde 2016 num sistema muito mais transacional, então a gente tem a primeira inteligência artificial, que é uma inteligência artificial ali, baseada no sistema Watson, que tinha o transacional como sua ferramenta-chave. Quando a generativa começa a aparecer, a gente vem se preparando, lógico, dentro de todas as regras, né, de proteção de dados, né, diante da responsabilidade que nós do Bradesco temos. Então, a gente vem utilizando, hoje já estamos com um piloto na rua da Bia Generativa, ela já está aí para mais de 300.000 clientes, e a gente vai evoluir muito nisso. Dentro do departamento de marketing, para vocês terem noção, a gente está usando a inteligência muito, muito. A inteligência artificial hoje faz parte do nosso dia a dia, né, para facilitar, para elaborar de uma forma melhor, para construir, e não como algo que tenha reduzido o número de funcionários ou que tenha sido algum impeditivo dentro do departamento. Hoje a gente usa ela, ela está espalhada pelo banco inteiro, né, cada um com suas ações, eu vou trazer um pouco do que a gente está usando lá. A gente usa ela hoje principalmente no desmembramento de peças, então coisas que a gente demorava ali 7 a 10 dias para poder desenvolver no desdobramento de peças de uma campanha mãe, hoje a gente está fazendo em 2 horas e 10 minutos. Então, isso é um avanço, isso é um progresso, e essas pessoas talvez que tivessem ali dedicadas os outros 6, 7 dias naquela atribuição, está fazendo alguma outra coisa também muito legal, que está contribuindo com outras coisas que talvez a gente ainda não tivesse pensado, porque o tempo estava dedicado para aquela atividade. Então, hoje a inteligência artificial está muito atuante dentro do departamento de marketing e na organização como um todo. Dados, esse é um queridinho das pautas, né? Todo mundo fala de dados. O difícil é saber usar os dados, né? Dados a gente tem muitos. A dificuldade do dado hoje é porque ele deixou de ser o nosso dado e ele está no dado comportamental. Então, muito mais do que um desafio do que eu conheço sobre você dentro das ferramentas de CRM, tem aquilo que você utiliza na sua vida que eu posso começar a capturar. Então, gosto, afinidade, experiências, coisas que você destaca como positivas e importantes na sua vida, que às vezes pode ser um consumo no celular. Isso são dados super importantes para fazer com que eu cada vez mais consiga te impactar de forma menos invasiva no momento certo, na hora certa e com aquilo que de fato faz sentido para você. Esse é o desafio da comunicação nessa leitura de dados. Então eu sou assim uma fã incondicional de pesquisa. Eu utilizo muito pesquisa, NPS, reclamação. As reclamações são super tratadas e analisadas intimamente aqui pela minha turma e comigo, para que a gente consiga desenvolver melhorias que façam sentido para o nicho que eu quero me comunicar. Então, eu acho que hoje a grande dificuldade da comunicação é você conseguir usar esses dados de uma forma que me possibilite a fazer com que eu seja menos invasivo e faça parte da sua jornada de uma maneira soft, de uma maneira que faça sentido e que você me consuma, porque você entende que eu sou seu parceiro de jornada e não porque eu estou te vendendo algo que seja totalmente fora daquilo que você precisa consumir. Eu acho que um legado que é muito importante é a verdade, que eu falei algumas vezes, e a outra é coragem. Que a gente não tenha, eu tive muito isso, né? Medo de grandes desafios, ou será que eu estou apto para entregar? Será que eu consigo? Coragem para enfrentar aquilo e também coragem para dizer: isso não me faz bem mais. Eu vou só até aqui, porque para o meu estilo de vida, para as coisas que eu acredito e para as coisas que eu acho que fazem sentido, isso está demais. Não é o que eu quero. E precisa ter muito isso no dia a dia do mundo corporativo. As pessoas precisam gostar do que fazem, né? As pessoas precisam entender o que fazem. Então, o meu conselho é que a gente tenha coragem para entender se aquilo me faz bem, até que ponto me faz bem, até que ponto aquilo não está ferindo com o meu físico, mental, social, né? O quanto eu estou deixando de fazer coisas que para mim eu julgo importante por estar buscando algo que eu nem sei direito o que é, mas me disseram
que era importante seguir esse caminho, porque eu vou ser grande. Grande em quê? A gente precisa entender, grande em quê? O que que eu quero ser grande, né? Eu quero ser grande naquilo que eu escolhi para ser. E hoje a maturidade tem me feito pensar muito sobre isso, das decisões, do sentido que você dá para cada etapa que você faz na sua vida. E o quanto isso é importante para poder você dosar o que de fato te faz bem, o que de fato te faz feliz, te faz acordar todo dia e dizer assim: poxa, hoje eu quero fazer muita coisa legal. Parece coisa fictícia ali, né? A gente às vezes está de mau humor, está triste, às vezes não tem milhões de pendências. Hoje eu aprendi a não me cobrar mais tanto como eu me cobrava antes, né? Eu tenho, todo mundo fala uma máxima muito conhecida, é girar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Hoje eu me dou o luxo de não girar mais todos os pratos. Hoje eu, independente de cargo, eu decido que tem alguns pratos que talvez eu tenha que apoiar. Não vou deixar quebrar, mas eu não vou conseguir girar todos. Eu, Natália, hoje digo, eu sou imperfeita. E essa perfeição não vai existir. Então, sendo imperfeita e me reconhecendo como imperfeita, como eu posso conseguir girar o máximo de pratos, mas também girar o meu pratinho, o pratinho da felicidade. Acho que é isso.